A desintegração das relações internas no Ocidente está avançando rapidamente nos últimos dias. Os Estados Unidos não demonstram mais que sua política externa busca manter a unidade dos aliados e a estabilidade da ordem atual. Pelo contrário, de Washington vêm declarações e ações que indicam uma mudança fundamental de abordagem. O presidente americano Donald Trump admitiu abertamente que, depois de não receber o Prêmio Nobel da Paz, já não se sente obrigado a pensar exclusivamente na paz. Essa frase já indica uma grande mudança na retórica do chefe de Estado da principal potência ocidental. Mas não é só uma figura de linguagem. Além da já conhecida pressão de longa data sobre a Dinamarca em relação à Groenlândia, surge agora outro fator ainda mais grave. Nas falas e ações de Donald Trump, o Canadá surge mais frequentemente como grande aliado dos Estados Unidos da América e membro da OTAN. O que antes era uma disputa isolada por uma ilha ártica agora cresce para um conflito mais amplo no próprio Ocidente. Os fatos recentes mostram que não foi um desvio acidental, mas sim uma ampliação gradual dos alvos da pressão americana. E é justamente o Canadá que, nesse contexto, aparece como outro ponto importante para o qual a atenção de Washington começa a se concentrar. O Canadá passou a ser citado recentemente na retórica americana em um novo contexto. Não como aliado óbvio, mas como país cuja vulnerabilidade estratégica é abertamente mencionada. Donald Trump afirma que o Canadá não consegue proteger o Norte e o Ártico sozinho, principalmente contra a Rússia e China. Essas declarações vêm em um momento em que Washington também aumenta a pressão sobre a Groenlândia e a Dinamarca. A união dessas linhas gera um quadro coeso. Os Estados Unidos falam cada vez mais sobre a necessidade de controle rígido da faixa norte, dos territórios árticos ao continente norte-americano. Dentro desse contexto, o Canadá deixa de ser visto apenas como um parceiro e passa cada vez mais a ser considerado um território cuja segurança é uma preocupação dos Estados Unidos. Esses sinais não são ignorados. O governo canadense passa a defender abertamente o reforço da presença militar no Ártico e maior participação nas ações de segurança da aliança. Ao mesmo tempo, cresce a preocupação de que a disputa em torno da Groenlândia possa não permanecer um episódio isolado, mas se tornar um precedente para uma pressão mais ampla sobre outros aliados. Nesse contexto, entende-se o maior envolvimento do Canadá nos debates europeus sobre a Groenlândia. O Canadá está gradualmente deixando de agir como um observador distante e começa a se posicionar como um país que se prepara para a possibilidade de ele próprio se tornar alvo da política americana. A mudança de tom sobre o Canadá mostra que a pressão americana agora atinge o núcleo das alianças ocidentais, indo além de uma ilha ou país. A disputa sobre a Groenlândia nos últimos dias passou do nível de declarações políticas para uma abertura das tensões entre os Estados Unidos e os Estados Unidos europeus. O que importa é que a ideia não ortodoxa, mas isolada de Trump, está se tornando uma fonte concreta de conflito transatlântico. Os países europeus, principalmente a Dinamarca, reagem à pressão americana com uma rejeição clara. A Groenlândia é um território autônomo do Reino da Dinamarca e seu status não está em negociação. Em Bruxelas, comenta-se cada vez mais que a disputa ultrapassa a ilha e envolve princípios fundamentais do Ocidente: soberania, fronteiras invioláveis e relações entre aliados. A tensão afeta também a economia. A União Europeia está considerando medidas de retaliação em resposta à pressão e às ameaças dos Estados Unidos, envolvendo valores na casa de dezenas de bilhões de euros. Enquanto isso, a discussão sobre o futuro acordo comercial entre Bruxelas e Estados Unidos está sendo desacelerada ou suspensa. A disputa pela Groenlândia está se ampliando e impactando comércio, diplomacia e segurança, evidenciado também pela posição do Canadá. Ottawa cogita enviar soldados canadenses à Groenlândia para atividades da aliança e exercícios no Ártico. O objetivo oficial é apoiar aliados e reforçar a segurança no Ártico, mas a medida tem significado mais amplo. Assim, o Canadá participa pela primeira vez da disputa entre Estados Unidos da América e parlamentos europeus. Deixa claro que vê esse desenvolvimento como um risco também para si.
O envolvimento do Canadá mostra que a Groenlândia virou símbolo de um problema maior. Não é só controlar um território, mas saber até onde os aliados estão prontos para reagir à pressão interna. Aqui, a disputa pela Groenlândia vira um teste de coesão do Ocidente, com consequências além do Ártico. A tensão aumentou oficialmente nos últimos dias. Donald Trump enviou uma carta ao primeiro-ministro norueguês, expressando insatisfação por não receber o Prêmio Nobel da Paz e relacionando isso à mudança em sua política externa. Segundo a Reuters, que teve acesso à carta, o presidente dos Estados Unidos da América diz que não se sente mais obrigado a focar apenas na paz, embora ela deva seguir predominante. No entanto, a carta vai muito além de uma frustração pessoal. Trump reforça na carta o interesse dos Estados Unidos da América em comprar a Groenlândia e usa uma linguagem incomum entre aliados. Ele defende controle total sobre o território e questiona o direito da Dinamarca à posse. Ele cita riscos de segurança, especialmente da Rússia e China. O importante é que não se trata de uma declaração informal nas redes sociais, nem de uma fala em um comício eleitoral. A carta foi enviada por via diplomática aos principais representantes políticos do país aliado. Por isso, é um sinal oficial de que os Estados Unidos estão prontos para defender seus interesses até fora dos costumes tradicionais da aliança. As expressões na carta mostram que a pressão sobre a Groenlândia não é improvisada nem passageira, é parte de um pensamento mais amplo, onde segurança, controle territorial e interesses geopolíticos se sobrepõem às regras tradicionais de cooperação entre aliados. Junto aos eventos no Canadá e à resposta da Europa, a carta revela que a escalada agora tem caráter político e diplomático formal. A evolução atual não é um impulso repentino. A pressão sobre a Groenlândia e as indiretas ao Canadá seguem o contexto já sugerido por Donald Trump antes. Questões de segurança no Ártico, controle de territórios e críticas à OTAN faziam parte da retórica de política externa dele há tempos. Em anos anteriores, Trump já questionava se os Estados Unidos da América recebiam dos aliados contrapartida adequada pelo envolvimento em segurança. Ele criticava os baixos gastos europeus em defesa, defendia a postura mais dura com parceiros e sugeria que a proteção americana não fosse automática. A Groenlândia era vista como ponto estratégico que Washington precisava controlar diretamente. O Canadá também já recebeu declarações provocativas, principalmente em disputas comerciais. Na época, Donald Trump sugeriu que o Canadá poderia virar Estado dos Estados Unidos da América, sendo visto mais como pressão política do que plano real. Porém, os acontecimentos de hoje mostram que algumas dessas ideias estão passando da retórica para ações e sinais oficiais. Nessa perspectiva, a escalada não surpreende totalmente os aliados. É uma concretização de uma direção já visível antes, mas até então contida por mecanismos institucionais e freios internos. O que muda hoje não são as ambições, mas o quanto são defendidas abertamente, sem disfarces diplomáticos. A continuidade dessa abordagem torna a situação atual mais sensível. Os aliados não podem mais supor que é só uma oscilação temporária ou estilo pessoal de comunicação. Sinais de Washington indicam uma mudança duradoura na forma como os Estados Unidos da América definem seus interesses com parceiros. Os acontecimentos dos últimos dias mostram que a disputa em torno da Groenlândia e a crescente tensão em relação ao Canadá já não podem ser vistos como episódios isolados. É uma mudança mais ampla na forma como os Estados Unidos da América, sob Donald Trump, tratam seus aliados. A pressão, que durante muitos anos foi direcionada principalmente aos rivais, está cada vez mais claramente se voltando também para dentro do bloco ocidental. Para a Europa e Canadá, isso representa uma mudança fundamental na visão de segurança e alianças. Questões antes vistas como hipotéticas agora são alvo de reflexões políticas e militares reais. Preparativos para retaliação,
Negociações extraordinárias e possível presença militar no Ártico mostram que a incerteza está aumentando. O caráter das relações transatlânticas também está mudando. O que foi construído sobre automatismo, previsibilidade e confiança política está sendo pressionado por interesses bilaterais e coerção aberta. Assim, os aliados enfrentam uma situação em que já não podem mais considerar a estabilidade do Ocidente como algo garantido, mas precisam redefini-la ativamente. O desenvolvimento atual não é só disputa por territórios ou questões comerciais. É um teste para ver se o Ocidente consegue agir de forma coesa enquanto enfrenta pressão inédita em suas relações internas. Como as Nações Unidas reagirão a essa situação terá impacto duradouro na segurança e política nos próximos anos. Bem-vindo ao Zahra Nikami, onde revelamos conexões ocultas, jogos de poder e conflitos que moldam o mundo.